aqui já me conhecem, né? Não sei se todas, mas eu já andei por aí em alguns lugares que eu estou vendo os nomes aqui. Bom rever quem eu não, né? Quem eu já conheço. Bom estar com quem eu ainda não conheço. Gosto sempre de conhecer. Que bom. A Yara está falando que ela não tem câmera, mas que está conseguindo ouvir direitinho. Que bom que vocês estão ouvindo, então. Tomara que vocês consigam falar também, porque tem uns momentos que eu gostaria de ouvir um pouco mais vocês, né? É, Estou muito feliz de estar aqui. A gente está, então, encerrando aí essa jornada, né? Que começou lá no, em março, né, Nayane? Eu acho que começou, né, com Mês das Mulheres, e já é o segundo ano que eu e a minha parceira Gislene, a gente está com vocês fazendo esse trabalho, e é sempre muito inspirador. Esse ano a gente trouxe muitas histórias, ouviu muitas histórias, contou histórias, né, e foi uma experiência muito enriquecedora para mim, né? Eu digo que a gente precisa cada vez mais contar nossas histórias, nós como mulheres, porque a história vem sendo contada só pelos homens, né? E a gente precisa que a nossa voz, né, seja ouvida também. Precisamos, né, ter espaços para poder falar. E hoje o nosso tema é Mulheres em Ação, né? Porque a gente entende que a gente não pode ficar esperando que o mundo mude sozinho, né? Inclusive para ampliar as nossas vozes, e que nós precisamos agir juntas, né? E com estratégia também, né? De forma que a gente aumente a possibilidade de atingir aquilo que a gente deseja, né? E a gente quer, então, falar sobre o que significa, né, estar em movimento. E não por uma urgência, por uma pressão externa, né, por esse mundo acelerado que está chamando a gente para o movimento o tempo inteiro, mas por propósito, por consciência, né, para que a gente realmente consiga se colocar de uma maneira mais estratégica, mais alinhada com aquilo que a gente deseja. Então, nesses próximos minutos aí, sei lá, talvez uns 90 minutos, né, a gente vai compartilhar aí algum conteúdo, muitas reflexões, né, e práticas para a gente dar passos aí imediatos, é para colocar em ação mesmo, né, na carreira de vocês, sejam vocês líderes ou não, né, sejam vocês, sei lá, candidatas a líderes ou não. Eu costumo dizer que, de alguma forma, a gente é líder, nem que seja da nossa própria vida. Né? Então, compreender alguns aspectos e algumas habilidades da liderança ajuda a gente a liderar a nossa própria vida também. Né? Então, eu queria perguntar um pouco sobre qual a idade de vocês? Não precisa falar muito, não. Assim, só para eu ter uma ideia de quanto a gente tem de mulheres mais experientes e mulheres mais jovens, assim, iniciando na carreira, né? Só para a gente ter uma ideia do público aqui. Joia. Deixa eu abrir meu chat aqui. 42, 38, 37, 46, 23, 20, 30. 31, 38, 27, 40. Ixi, tá bem misturado, né? Assim que eu gosto, bem misturado. Porque eu acho que é interessante, né, a gente trazer aspectos da experiência que algumas já viveram e também esse vigor, assim, de quem está chegando agora, essa vontade, né, de trilhar essa jornada. É importante que a gente se misture mesmo para que a gente possa trocar essas trocas são muito valiosas, né? Obrigada, gente, por ter trazido aí. É, falando um pouco. Ops, passei de pé demais. Não vou falar muito sobre mim, acho que a maioria de vocês me conhece já, né? Mas tem os aspectos que eu acho que são interessantes, né? Eu trabalhei, aqui está falando mais de 20, mas foi mais de 25, foram quase 30 anos aí na área de tecnologia, tá? Então, lidei com muitas equipes masculinas, né? Não sei se tem alguém de TI aqui, né? Vai saber que é uma equipe bem masculina. E a gente,
Oi? Elaine, eu acho que só Ei. aqui não tá aparecendo o PowerPoint pra gente. Ah, não? Não. Ué, pera então. Calma aí. É desse jeito, gente. Tecnologia, você tá vendo? A pessoa que trabalhou com tecnologia, né? Mas a gente resolve isso agora. Inclusive, tinha um ditado que a gente falava, né, na área de TI, que é faz certo que dá certo. Se não compartilhar, não vai mesmo não, Nayane. Então tem que compartilhar, né? Foi? Tá aparecendo ou não? Tá sim, tá aparecendo. Tá com tela cheia? Tá certinho? Certinho. Beleza, então. Que bom. Então, como eu estava falando, né? Eu trabalhei muito nesse ambiente que é bem masculino. E durante muito tempo eu acabei, talvez vocês também já tenham passado por isso, masculinizando um pouco a minha atitude, né, para poder caber naquele espaço, para poder liderar, né, que é bem difícil, num ambiente muito masculino, muito machista, né, com muitas piadinhas. Então, eu precisei fazer depois um trabalho para deixar um pouco, né, essa linha muito masculinizada e voltar a me reconectar com outros aspectos da minha personalidade, né, que são tidos aí como características um pouco mais femininas. E o importante é que a gente equilibre essas coisas, né, para que a gente possa estar em todos os ambientes. E a gente vai falar um pouco mais disso. E aí, num certo momento, né, da minha carreira, eu percebi que eu gostava mais de lidar com gente e parei de desenvolver sistema e fui desenvolver gente, né? E aí mergulhei no mundo do desenvolvimento humano, mas não deixei o desenvolvimento organizacional, porque já atuava com gestão há muito tempo. Então, hoje estou aí transitando, volto para as empresas de tecnologia, muitas vezes, agora com essa proposta de ajudar a construir relações melhores, relações mais prósperas, relações mais duradouras, né? E entregar resultados, sim, mas com esse olhar cuidadoso para preservar as relações, para preservar o bem-estar das pessoas, para preservar o bem viver, né? E é isso. Essa aí é a minha parceira Gislene, ela não pôde vir hoje, talvez ela entre ainda, eu mandei o link para ela, ela ia num compromisso médico agora de manhã, mas talvez no final ela ainda entre e possa estar com a gente, vocês devem conhecer ela também. A gente vem desenvolvendo esse trabalho juntas aí, junto com o Sincades, né? Também uma pessoa muito experiência na área de desenvolvimento humano, também atua de forma semelhante à minha, né, com mentorias, com coaching, treinamentos e consultoria. E para começar a movimentar, para quem me conhece já sabe que eu não gosto muito de ficar só falando, né? Eu queria convidar vocês a ir abrir o chat e me responder, então, o que que é que significa para você hoje estar em ação na sua carreira, naquilo que você vem desenvolvendo, na sua jornada profissional, né? O que que é estar em ação para vocês? Pode ir botando no chat aí e eu vou lendo aqui enquanto vocês vão digitando. Vou acompanhar se a gente repete algumas coisas, como é que é, né? Vão, gente, ninguém digitou ainda. Buscar melhorias, isso, em movimento, capacitação, treinamento, joia. A gente busca melhorias no trabalho, a gente busca melhorias na gente mesmo, né? Com a capacitação, com o treinamento, a gente está ajudando tudo, né? Legal. Mais alguém, gente? Pode trazer? Nós estamos em 26 aqui, colocando ideias em prática, entregando resultados reais, isso aí. Ideia ficar só na cabeça não resolve nada, né? Precisamos realmente colocar em prática, trazer para as mãos, né? Fazer acontecer. Muito bom.
Acho que o pessoal está meio tímido ainda, mas vamos lá, isso é só para começar a movimentar. Eu vou fazer vários convites, tá, gente, aqui, né, para que a gente se posicione, se coloque, porque a gente está falando de mulheres em ação, então é sobre isso, né? Mas é claro que ninguém é obrigada, tá? É um convite, todos são bem estimulados a fazerem isso. E a gente quer trazer aqui realmente palavras que nos estimulem a colocar a nossa energia em ação. Ó, Elisângela falou que o momento atual é de muitas mudanças, estar em ação é ir buscando essas atualizações e ir aplicando naquilo que estamos vivenciando. Isso aí. Mudança é só a certeza que a gente tem, né? Que vai acontecer. Então, a adaptabilidade é muito importante mesmo, né? E eu entendo que realmente, assim, mulheres em ação não ficam aí só esperando o futuro chegar, né? Elas participam dessa construção, né? Então, vamos juntas buscar construir aí esse futuro, né? Então, a nossa agenda hoje, gente, a gente vai passar aqui por esses 5 grandes eixos, né? Do cenário atual, identidade e autenticidade, autoconfiança e mindset de crescimento, estratégias de visibilidade, competências-chave para o futuro, rede de apoio e sororidade. E também a gente vai ter, como eu falei aqui, vários momentos práticos, né? Vivências e reflexão que a gente vai propor para que vocês saiam daqui com ações concretas mesmo, para poder colocar em ação, né? E aí eu convido vocês aí, né, a fazer esse compromisso interno, né? Não é nem com a gente aqui, mas é com vocês principalmente, né? Então, mais do que só assistir e estar aqui, então faça os exercícios propostos, faça as reflexões, experimente, tá? Pratique, né? É sobre entrar em ação mesmo, né? Então, começando aqui, né, para saber aonde a gente quer chegar, né, é importante a gente entender onde a gente está, né? Então, a gente vai aqui passar por esse cenário atual, entendendo como que isso impacta aí a nossa identidade profissional e a nossa autenticidade, né? Então, a gente vê aqui, ó, que a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho no Brasil, tá? Segundo o IBGE, né? É de 5,3%, 53,3%. É que aqui esse gráfico não deixava eu botar com dezenas, né? Eu tive que trazer para o primeiro número. Então, é de 53,3%, tá? Enquanto dos homens é de 73,2%. O que que isso significa? De todas as mulheres, 53,3% estão no mercado de trabalho. E de todos os homens, esse número é de 73%. Então, é bem diferente, né? Bem mais alto. E mulheres, né, dedicam aí, em média, cerca de 7 horas a mais do que os homens. Não sei nem se isso não está certo. Tem uns que é muito mais, né? Por semana, com afazeres domésticos, com os cuidados, né, com pessoas, com a casa, muito mais do que os homens, né? E isso, obviamente, impacta a nossa condição de estar nos disponibilizando para o mercado, né? E também temos aí esse outro dado de que as mulheres, elas, por mais que elas sejam tão capacitadas quanto os homens, ou às vezes até mais, tá? Pela pesquisa, é, mas quando elas estão no cargo de gerência, elas recebem 21% a menos, cerca de 21% a menos que os homens. Mesmo tendo as mesmas capacitações, mesmo estando no mesmo nível hierárquico, e de progressão na carreira, né, o salário ainda é menor, cerca de 21%, né? E esses números, gente, não são abstratos, né? Eles são muito concretos e eles impactam diretamente, né, as decisões, as oportunidades, a autoestima profissional, né, a forma como nós nos posicionamos e nos colocamos dentro do mercado de trabalho. E aí, eu quero perguntar para vocês, né? Como é que esses números reverberam na sua história profissional, né? Nos seus momentos de escolha, de decisões, de avanços, de contenções, né? Tem um outro dado que eu não trouxe aqui, eu não vou lembrar o número agora,
mas de tempo que as mulheres ficam fora do mercado de trabalho, por questões de saúde, por questões de cuidado, né? Aí tem questões de gravidez, parto e tudo mais, também é bem diferente, né? E é claro que isso impacta, né? Então eu queria que vocês refletissem um pouco aí sobre como isso impacta vocês diretamente, né? Como é para vocês, nos momentos de decisões, de escolhas e avanços ou não, né, na carreira de vocês? Como vocês acham que isso, impacta? E eu queria convidar aí quem quiser, abre o microfone e compartilhar brevemente com a gente aí, talvez numa frase mesmo. Como é que isso ressoa em você? Saber, né, que esses números impactam diretamente a nossa atuação. Se não quiserem falar, pode escrever no chat, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como é que isso reverbera em vocês? Vai ter que quase escolher, Elaine. Nossa, tem que chamar os voluntários? É assim? Tipo isso, Voluntária vamos. Nayane! Ninguém quer Ah, compartilhar. eu posso compartilhar. Lá em casa a Ai, gente que tem um ótimo. combinado. Lá em casa a gente tem um combinado. Meu marido não gosta de nada dos afazeres domésticos, mas ele faz caso precise. Mas quando ele está aqui, porque ele trabalha de escala, quando ele está aqui, ele fica por conta da comida. Mas acaba que, né, fica pesado de qualquer forma, a gente trabalhando fora, dois filhos, né, a Uhum, rotina é puxada. Você sim. acaba trabalhando em vários turnos, até o da madrugada, porque a minha pequena tem 4 anos aí, acorda às vezes à noite. Então a gente vai E eu não administrando o sei se, se, sono. se tem algum filho aqui que acorda chamando pai, mas a maioria acorda chamando mãe. Exato. O meu mais velho de 17 ainda é a mãe, tudo é a mãe, Pois é desse e por jeito. Eu aí vai. tenho um também nessa idade, é a mesma coisa. Ó, a Daniele trouxe aqui também, ó, que retrata bastante a realidade, né? Por si só, nós já nos cobramos bastante, né? Pois a visibilidade não está voltada para nós. É exatamente isso, né, Daniele? A gente tem que fazer, às vezes, o dobro do que um homem faria para poder ser reconhecida e ainda dar conta de todos esses outros turnos aí, né? E ainda tem que estar linda e maravilhosa, né? Cheirosa e todas essas coisas. Enfim, não tá fácil para ninguém, né? Para nós aqui. Mas é isso mesmo, né? A ideia era a gente pensar nisso, em como que isso acaba afetando a gente quando a gente está construindo a nossa identidade profissional, né? E aí eu queria trazer para vocês a importância, né, da gente ter esse alinhamento. Quando a gente fala de identidade profissional, a gente está falando de alinhar mesmo, né? Essa ideia de quem eu sou, né? Ou seja, os meus valores, né? Aquilo que é inegociável para mim, as coisas que são muito importantes, o meu propósito, né? Aquilo que eu desejo alcançar, aquilo que eu desejo também levar para o mundo, né? Deixar como legado. O meu estilo, né? A forma que eu prefiro, as minhas preferências, né? Como eu prefiro atuar, performar, né? No meu trabalho, naquilo que eu tenho como prática. E aí sim alinhar isso, o como eu estou fazendo isso com essas coisas que são tão importantes para mim, que fazem parte de quem eu sou, né? Então, o que eu faço, né? O que eu falo, como eu me coloco, como eu me posiciono, como eu me comunico com as pessoas. É a minha forma de agir, o meu comportamento, é a minha forma de fazer as coisas, de realizar o que eu realizo, de fazer as minhas entregas. Isso está alinhado, né, com as coisas em que eu acredito que são importantes para mim, né, e como eu prefiro atuar. Isso é importante, né, para que a gente possa realmente se entender, se identificar enquanto profissional.
né? É, tem uma autora, depois, se vocês quiserem, eu posso passar até o link, é, chama Hermínia Ibarra, tá aí na tela, e ela tem, os livros dela ainda não estão traduzidos, e eu acredito que não vai demorar, porque estão fazendo muito sucesso, né? Tem um livro de nome Act Like a Leader, Think Like a Leader, né, que ela traz essa questão das identidades profissionais e fala muito sobre uma identidade em transição, quando a gente está ainda se formando, se compreendendo, né, enquanto profissional, ou se reinventando, né? Porque a Elisângela já trouxe aqui essa mudança constante que a gente está vivendo no mundo, está fazendo a gente precisar se reinventar, né? E isso faz parte, tá, gente? Não é porque a gente é de um jeito que a gente nunca vai mudar, né? Tem coisas que, dependendo de momentos de vida, são importantes hoje, amanhã já não são tão importantes para mim, e o contrário também, né? Outras passam a ser, e a gente precisa ter uma certa flexibilidade também para olhar para isso, né? Essa Hermínia Ibarra, ela faz um aprofundamento, tá? Ela fez uma pesquisa, né, com gestores em transição de carreira, e ela então descreve, né, esse processo de reinvenção de carreira, tá? E de uma forma bem profunda, né? E ela alavanca e ela traz três formas de identidade de trabalho que são importantes no mundo de hoje, né? E aí ela fala sobre experimentar novas atividades profissionais, interagir em nova rede de pessoas, né, para poder também compreender a diversidade e compreender o que está acontecendo conosco à luz das possibilidades emergentes, ou seja, o que está aparecendo no mundo de desafios, de oportunidades, né? E como que isso ressoa em mim, né? Como isso reverbera em mim e como eu quero lidar com isso, né? Para que eu possa então ir construindo e reconstruindo essa identidade ao longo da minha carreira. Gente, a qualquer momento, se vocês quiserem interromper ou fazer perguntas, mandar no chat, fiquem à vontade, tá? Então, ó, quem quiser, esses livros tem disponível na Amazon, mas ainda estão em inglês, tá? Mas eu acho que já tem PDFs traduzidos, que vocês encontram também na internet. E falar de autenticidade é uma coisa delicada. Eu gosto muito de falar de autenticidade, eu acho que isso é o que traz destaque para a gente na nossa carreira profissional, né? A gente vai ter muitas pessoas seguindo carreiras semelhantes, fazendo as mesmas formações, oferecendo, às vezes, competências muito parecidas, mas o que traz o diferencial e que vai determinar, né, qual organização eu vou estar ou não, é essa autenticidade, né? É olhar para aquilo que realmente é diferente em mim, né? Mas sem rigidez, né, gente? Como a gente falou sobre mudança, a gente vai falar mais ainda, bastante sobre isso. É sobre ser verdadeira, mas não rígida, porque a gente precisa se adaptar aos contextos, né? Então é importante que a gente observe esses aspectos que são únicos em nós, né, que são realmente singulares, que é o que nos destaca, mas também ter uma flexibilidade, uma capacidade de adaptação para que a gente possa se colocar em diversos contextos, tá? É, uma autora que eu gosto muito, né, que traz bastante luz sobre essa questão da autenticidade é a Brené Brown. Aí embaixo também tem uma sugestão de livro, ó, A Coragem de Ser Imperfeito, A Coragem para Liderar, da Brené Brown. São livros que eu diria assim, que devia estar na cabeceira de todo mundo, principalmente das mulheres, né, porque ela tem uma linguagem que chega muito eh, sensível, né? Ela tem muita sensibilidade pelas questões das mulheres nos ambientes masculinos, né? Nas cadeiras de liderança. Então, acho que é importante a gente trazer essas autoras que tocam isso sem deixar é, a capacidade de realizar de lado, né? Sem deixar esse movimento da atuação, esse fogo, né, da atuação de lado, tá?
Então, ela traz também uma importância para a gente colocar, que é de que ser autêntico também não é sobre ser duro, tá? Não é sobre falar a verdade a qualquer preço, né? Não é sobre descuidar das relações e das pessoas que estão ao nosso redor só para mostrar a minha verdade, tá? Então, eu gosto de dizer que a autenticidade é diferente de crueldade, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, é, eu faço muita mentoria de comunicação, tá, gente? Eu uso a comunicação não violenta, tá na base de todo o meu trabalho, né? Então, eu recebo muitas pessoas, e em posição de liderança principalmente, dizendo assim: as pessoas dizem que eu sou muito dura, que eu sou grossa, né? Que eu sou um trator, que eu passo por cima de todo mundo e tal. Mas eu só falo a verdade. Às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. E aí, né, a gente precisa olhar, né? Que verdade é essa? Como essa verdade está sendo dita? Isso é verdade para quem, né? Porque cada um tem a sua verdade. E pode ser violento a gente querer impor a nossa verdade para o outro. Ah, Elaine, mas quando a gente está num cargo de liderança, a gente tem coisas que a gente precisa impor. Eu entendo. E aí é importante que você coloque, então, os motivos que te levam a impor isso, né? E dizer por que você não está encontrando outra forma de fazer isso, né? Porque a gente perde muito quando a gente só manda e obedece quem tem juízo, né? Naquele ditado velho. A gente perde potência dessas pessoas, porque ninguém gosta de ser escravizado, gente. E é assim que a pessoa se sente quando ela só tem que obedecer, quando ela não é ouvida, né? Quando ela não tem espaço para se colocar, quando ela não consegue trazer suas ideias, né? E aí, aqui eu estou falando, eu acredito que aqui tenha mulheres que já são líderes e tem mulheres que são lideradas, né? E tem mulheres que estão em ambas posições, né? São líderes e são lideradas também. Então, assim, para que vocês possam refletir em todos os espaços, em todos esses espaços, enquanto liderado, enquanto líder, como que eu estou me posicionando quando eu falo de trazer a minha verdade, né? Em que momentos, para quem, né? Tudo isso é muito importante da gente entender para que a gente não vá para esse lugar de enfiar a verdade, que é a minha verdade, goela abaixo, né, nas outras pessoas. Gente, tudo bem até aqui? Mas, o que é importante a gente deixar aqui sobre a autenticidade é que é importante para todo ser humano, tá? E as mulheres em particular, acho que elas sofrem um pouco mais com isso, da gente não precisar se esconder, sabe? Se mutilar para poder caber em algum espaço. Se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada. E aí é importante que você se questione se você quer mesmo estar nesse lugar ou se você tem condições de influenciar para que haja alguma mudança aí, né? Se você considera que os ganhos são maiores do que o custo de estar nesse espaço, né? Então é muito importante que a gente reflita sobre essas coisas e quem for líder aqui é muito importante que você comece a abrir espaço para escutar, né, as pessoas que estão junto com você sobre como elas estão se sentindo nesse espaço, né, para que juntas vocês encontrem forma, né, de que todas possam estar bem. Não é porque a gente acha também que a líder tem que resolver todas as questões, né, porque a gente até sabe que muitas vezes ela não tem autonomia para isso, mas que juntas a gente pode chegar num lugar melhor, tá? A gente sabe que os ambientes organizacionais muitas vezes não nos dão essa autonomia de fazer grandes mudanças, mas às vezes pequenas mudanças, gente, já aliviam muito, tá? Já permitem que as pessoas se tragam por inteiro, né, para os espaços de trabalho. Beleza?
Ok, então vamos lá. Mais uma reflexãozinha para vocês aí. Pensa aí, se a sua trajetória profissional fosse um livro, que título seria? Que título teria esse livro? Coloca aí no chat. Qual o nome do livro da sua vida profissional, da sua trajetória profissional? Só não vale Titanic, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sem afundar, né? Solta a criatividade aí, gente. De pouco em pouco eu chego lá. Isso aí. Aproveitando a jornada. Socorro, Deus, acho que deu certo. Achei errado, agora vai. Boa. A montanha russa. Cara, Maria Cristina, tô contigo, hein? A minha é isso também, uma montanha russa, sim. Eu me divirto às vezes eu me pego de medo. No olho do furacão, nossa, hoje em dia é bem isso, assim, né? Como não enlouquecer trabalhando com pessoas? Tamo junto, Elisângela, vamos junto, ninguém fica doido aqui, não. A gente enlouquece uns e outros, mas a gente não. Tentando ir para Nárnia, ai meu Deus. Mas volta, tá? Vai lá um pouquinho, curte, depois você volta. Uma mulher em construção diária. Como matar tanto leão por dia? Mata ele não, amore. Priscila, traz ele para você. Faz uns carinhos nele, ele vira gatinho. Em busca da terra prometida. Vamos juntas em busca dessa terra. Vamos construir essa terra, gente. Né? Quem é que prometeu? Vamos nós construir essa terra para nós. Ô, gente, muito legal. Obrigada, viu? Eu acho que, por mais que a gente use o humor, e eu acho que ele é muito importante para a gente sobreviver nessa vida, né? Eu acho que tem força nessas narrativas aí, tá? Só suporta o propósito quem vive o processo. A minha força interior é maior que qualquer obstáculo. Força interior, vamos falar disso, Cláudia. Vamos falar disso. E é isso, né? É, quem é que está com a gente da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre? É só nós, né? Então, criar e nutrir essa força interior, fundamental, né? Porque é só a gente mesmo, no fim. Bom, agora a gente vai aí para um pilar central, né? Que é justamente sobre essa confiança interior e esse mindset para crescer, né? Porque também a gente ter estratégia sem esse estado interno para sustentar, a gente não aguenta, tá? Então, para se sustentar, é muito importante que a gente crie esse estado interno, que a gente cultive esse estado interno, né? E aí a gente precisa falar de algumas coisas que atrapalham a gente, né, nessa jornada, né? E um obstáculo muito frequente, né, que a gente enfrenta no caminho dessa construção de autoconfiança, dessa estrutura interna, é o perfeccionismo, tá? E mulheres, né, especialmente em posições de liderança, a geração Z, né, quem está chegando agora, a gente nota que são mais suscetíveis ainda a esse obstáculo, né? Porque mesmo tendo competência, né, mesmo investindo no seu autodesenvolvimento, mesmo fazendo tudo que está ao seu alcance, sabe, para construir uma carreira sólida e habilidades sólidas, continuam se achando fraudes, né? Continuam olhando para si mesmas como algo que ainda não é bom o suficiente, sabe? E temem aí que a qualquer momento elas vão ser descobertas. Não, vão acabar sabendo que eu não sou essa Coca-Cola toda. E aí, o que que eu vou fazer? E isso tem um nome, né, gente? Que a gente vem ouvindo muito aí, que é a síndrome da impostora. A homem não tem isso, não?
Tem, mas as mulheres são mais acometidas desse mal, tá? A autoestima masculina costuma ser melhor do que as das mulheres, né? E isso é cultural, isso vem da forma como nós somos criadas, e aí uma atenção para quem é mãe, tá? Porque muitas vezes a forma como a gente elogia e reconhece os meninos fortalece essa autoestima deles. E a das mulheres dificulta, tá? Depois que elas se tornam adultas. Por quê? Meninos geralmente são elogiados pela força, pela capacidade. Nossa, você é forte, você chuta bem, você é esperto. E mulheres geralmente são elogiadas porque têm um cabelo bonito, porque têm a pele bonita, porque são boazinhas, né? E não pelas competências, pelas capacidades, pelas habilidades. E depois que elas crescem, elas continuam precisando desse tipo de reconhecimento e do outro. E aí, muitas vezes, não se acha suficientemente boa, nunca, né? E precisa dar conta de fazer as duas coisas, né? Ser capaz, ser competente e estar linda e maravilhosa o tempo inteiro. Então, gente, precisamos cuidar dos nossos filhos e das nossas filhas, tá? Então, muito cuidado na hora de fazerem elogios e reconhecimentos para que vocês realmente estejam construindo, né, pessoas, e aí meninas e meninos, capazes de reconhecer suas próprias habilidades, tá? E de colocá-las em ação, né? E entenderem, o que precisam, né, para poder desenvolver. É, alguns sintomas, né, dessa síndrome de impostora, que acaba acometendo as mulheres aí já na vida profissional, é esse sentimento de não pertencimento, não se sente reconhecida, então acha que não está sendo vista o suficiente, né, que não, não faz parte, né, desse mundo profissional, então precisa estar o tempo todo provando o seu valor, né, e aquilo que a gente falou um pouco mais cedo, acaba tendo que fazer 3 vezes mais do que um homem faria nessa mesma posição para se sentir reconhecida. Procrastina muitas coisas, né, deixa para depois, né, porque acha que não sabe fazer, que não consegue fazer, que não faz bem. Tem um nome que eu não gosto muito, que chama autossabotagem, né? Mas é uma forma de a gente não só confirmar, né? Esse pensamento de que a gente não é boa o suficiente, né? Então a gente acaba fazendo por fazer e aí não capricha, não sai uma coisa legal, só para a gente confirmar, tá vendo? Eu não sou boa mesmo, olha, eu não sei fazer. Autodepreciação, né? E aí, às vezes, até quando a gente é reconhecida, a pessoa vem, faz um elogio, a gente fala, não, imagina, não é nada disso, eu dei sorte. Ou então, ah, foi não sei quem que me ajudou, né? E a gente mesma não reconhece o próprio valor, né? Ingratidão, porque a gente não se sente reconhecida, muitas vezes a gente não reconhece também, isso é natural do ser humano, tá, gente? Autocrítica excessiva, né? Então a gente acha que tudo tá ruim, tudo tá precisa melhorar e se compara o tempo inteiro, né, com outras pessoas e às vezes com pessoas que nem tem como comparar, né? E às vezes a gente se compara com alguém que se formou lá em Harvard, né, e fez uma tese de doutorado sobre aquilo que a gente está fazendo, então a gente não é bom. E a gente esquece que são contextos diferentes, né? Então, assim, é muito importante que a gente entenda que muitas vezes essa necessidade de nos enquadrar e de estar, né, a uma condição irreal de perfeição detona a nossa própria autenticidade, tá? Então, a gente fica perseguindo uma performance ideal que não é aquilo que a gente faz de melhor e a gente deixa de fazer aquilo que a gente tem de melhor. Então, muito cuidado quando vocês se perceberem, né, nesse caminho, e busquem se conscientizar daquilo que realmente vocês têm
a entregar de melhor, né? E quando a gente fala de mindset, né? Mindset é o nosso jeito de pensar, né? É a nossa forma habitual de pensar. É importante que a gente reforce que não é um traço de personalidade, tá? Não é uma coisa que é imutável, né? É uma coisa que a gente pode trabalhar e construir, mas ele explica, né, a forma que a gente faz o que a gente faz, tá? Então, explica um pouco por que que a gente é otimista ou pessimista, né? Determina bastante sobre a gente ser bem-sucedido ou não, né? Essa forma de pensar, define a nossa relação, com o trabalho, com as pessoas e mesmo com a maneira como a gente educa os filhos, tá? Então, é uma coisa muito importante, é um fator muito decisivo assim na nossa vida, para que a gente ignore, para que a gente não observe isso e cuide, né, para que nos sirva em direção àquilo que a gente deseja, né? Então é importante que a gente olhe para isso como algo a ser trabalhado para que a gente possa realizar todo o nosso potencial, tá? Então é olhar com cuidado, com disposição, né? E com vontade de mudar quando a gente identificar a necessidade de se adaptar, né? Nesse mundo caótico, nesse mundo de mudança que a gente está vivendo o tempo todo, é importante a gente observar esses hábitos que a gente vem cultivando de pensamento, porque os pensamentos direcionam a forma como a gente age, a forma como a gente sente, como a gente percebe o mundo, né? Então é preciso a gente ter cuidado aí com essa síndrome de Gabriela, né? Que é essa de que eu nasci assim, eu sou sempre assim, e vou ser sempre assim, e não mudo nunca, né? Então, a autora Carol Dweck, na obra dela Mindset, né? A nova psicologia do sucesso, ela traz a diferença entre os mindsets fixos e os mindsets de crescimento. Né? O mindset fixo é esse que tem a síndrome de Gabriela, que acha que vai ser sempre do mesmo jeito, que nunca vai mudar, né? E aqui eu chamo atenção para as mais experientes, tá? Que às vezes estão desanimadas já, falam, não, nossa, mas foi sempre assim, para que que eu vou mudar isso agora, né? Mas o mundo está aí levando a gente a muito mais tempo ainda à frente, né? Então é importante que a gente se adapte, sim, é importante que a gente olhe para as novidades e para as formas novas de fazer as coisas, sim. Vamos acender uma luzinha aqui para a inteligência artificial, né? Muita gente com dificuldade, né, de se abrir para esse mundo, né, de investir em aprender. Ah, isso é coisa muito tecnológica, né? Eu já tenho uma certa idade, não vou mexer com isso, não. Calma aí, porque dá para todo mundo, né? E a gente tem tempo ainda para isso e tem plasticidade no cérebro para aprender coisas novas, né? Então, esse mindset de crescimento é cultivar em nós algumas atitudes, tá? Que vão mudando essa nossa forma de pensar e perceber o mundo. E uma delas é ver as falhas como aprendizados. Lá na síndrome do impostor, a gente se chicota toda vez que a gente erra. Tá vendo como eu sou burra, eu não sou boa mesmo, né? Mas nós precisamos parar e olhar para esses erros, para essas falhas como aprendizados, né, de verdade, e cultivar isso nos ambientes de trabalho, gente, criar espaço para que isso aconteça, tá? Tem uma prática que eu acho muito interessante, eu já fiz na minha casa, tá, gente? É, pode falar, não é um palavrão, não, é uma palavrinha, né, mas que não é muito. A gente brinca com o mural de cagada, que são os erros que a gente comete, né? De colocar isso num cartaz, olha, hoje eu fiz isso aqui. Nossa, coloquei o feijão para cozinhar e fui lá para a área de serviço e o feijão queimou, né? Então, assim, trazer um pouco também da nossa vulnerabilidade, isso também é autenticidade, tá, gente? Reconhecer erros, né, perante o outro, mas não para ficar de zoação, não para ficar fazendo crítica, né? Não para poder se depreciar, pelo contrário, para usar isso como escada de aprendizado. O que que eu posso aprender com isso? Porque quando eu aprendo, outros podem aprender comigo também.
tá? Então, compartilhar isso pode ser um momento interessante na equipe. Persistir e aproveitar feedbacks, né? Não é porque deu errado uma vez que eu vou desistir. E se eu fizer uma pequena mudança, né? E se eu perguntar e pedir ajuda de alguém que já fez, né? E se a gente pensar junto num jeito diferente de fazer? E aquilo que o outro me falou, nossa, chegou para mim como uma crítica e eu fiquei muito triste ou eu fiquei com muita raiva, mas talvez depois, se eu pensar sobre aquilo, eu veja que tem algo aí que eu posso aproveitar. Eu vejo que realmente tem questões, né, que eu posso rever na minha atuação. Então, não fechar para feedback, por mais que às vezes o feedback venha de uma pessoa que não foi bem preparada para falar, um feedback, e às vezes chega de, né, de uma forma meio atravessada, né? Lembrar que é sobre o que a gente está fazendo, não é sobre a gente como pessoa, tá? Não leve para o lado pessoal. Mas quando você despessoaliza isso e olha para algo, né, a ser feito ou algo que foi feito, você consegue ter um pouco mais de objetividade e aproveitar o que tem aí. Tem uns que não tem muito não, tá, gente? Aí a gente pode descartar mesmo, né? Porque tem feedback, inclusive, que não são solicitados, né? Que a gente não pediu e que não são de pessoas que realmente importam para gente. Porque feedback de líderes são importantes para gente? São. Né? Feedback de pares, pessoas que a gente admira, são importantes para gente? São, né? Feedback de pessoas que a gente considera autoridades naquilo que fazem, são importantes? São. Agora, de pessoas que só querem falar por falar, porque não sabem, acham que tem que falar a sua opinião para tudo, agradece e só segue, sabe? Muitas vezes a gente pode descartar mesmo, né? Mas se aquilo te mordeu um pouquinho em algum lugar, talvez tenha algo aí que você possa aproveitar, tá? Mas pensa depois que a emoção já estiver acalmada. Beleza? Tudo bem até aqui? Gente, tranquilo? Pelo jeito, sim, tá todo mundo quietinho só ouvindo. Todo mundo só. Pois é, pode falar, tá, gente? Pode perguntar, pode me A gente ajudar está também. aqui certamente concordando mentalmente. Nossa, é verdade, né? Nossa, isso que ela falou aconteceu. E essa última fala, que a gente fica mordida e é uma coisa que a gente tem que pensar diariamente, né? Poxa, será que eu estou fazendo desse jeito mesmo? E a gente fica meditando, né? É, isso aí, aquilo que mexe com a gente, né? Que realmente toca a gente. Porque, assim, às vezes eu posso simplesmente falar, isso que essa pessoa tá falando tem nada a ver, cara. Nossa, é uma grande bobagem, realmente não, nem faz sentido para mim. Agora, se dá uma mexida aqui, opa, mordeu, guarda aí um pouquinho, talvez seja melhor não, né? Não entrar em polêmica ali, mas depois pensa sobre isso. Não te custa, né? E aí sim vê o que que é que pode aproveitar e, e faz o seu movimento, né? Por você, não pelo outro, não necessariamente pelo outro, né? Mas por você. Beleza, obrigada, gente. Aí eu gosto dessas participações assim também, né? Porque assim, para mim mostra que vocês não estão dormindo, entendeu? Que vocês estão comigo aqui. Tem um monte de janelinha fechada, eu não sei quem está acordado, quem não está. Mas vamos lá, vamos fazer um exercício. Quero convidar vocês. Isso aqui é um exercício de mudança de crenças, que a gente chama, tá? No trabalho de reprogramação mental, né? E aí todo mundo tem uma frasezinha parecida com essa assim, ó. Eu não sou boa o suficiente para alguma coisa, ou eu sou não sei o que demais para tal coisa, ou eu sou de menos para tal coisa, eu nunca vou conseguir fazer tal coisa, ou eu só faço bobagem, só faço, sei lá. Que tipo de frase você tem aí repetido na sua mente? Talvez você não verbalize isso, mas na sua mente isso é dito, né? E que te limita.
em algumas coisas. Você deixa de fazer coisas por conta dessas frases que você diz para você mesma. Então, assim, recomendo que você pegue um papelzinho e escreva mesmo, tá? Uma frase dessa ou mais de uma, né? Que crenças são essas sobre você, independente de ser verdade ou não, tá, gente? Tô falando daquilo que te limita, né? Então, que crenças são essas que você tem alimentado na sua mente e que tem te limitado na sua prática, nos seus afazeres, né? Crenças aqui, gente, não tem a ver com religião, tá? Com fé, nada disso. É sobre pensamentos para os quais eu dou crédito, para os quais eu acredito. E eu repito eles tanto para mim que eles passam a ser uma grande verdade. Cristaliza, né? E aí eles muitas vezes passam a dirigir a forma como eu me posiciono e me movimento no mundo, tá? E é sobre isso, né? Nosso mindset é esse conjunto de crenças que a gente possui sobre nós mesmas, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as coisas, né? O conjunto disso a gente chama de mindset. E a boa notícia é que isso pode ser mudado. E se você tem alguma dessas frasezinhas aí, a gente pode começar a mudar isso agora. Bora? Já anotaram aí? Escreveram algumas crenças aí? Sim, gente? Sim. Então, boa. Então, vamos para frente agora. Agora eu quero que vocês reescrevam alguma coisa que substitua esses pensamentos, né? Algumas coisas que sejam possibilitadoras, que sejam empoderadoras, frases que sejam empoderadoras para você. Tipo esses exemplos aí, ó, né? Para quem acha que só erra, que só faz coisa errada, né? Que diz, né, esse tipo de coisa para si mesmo, nossa, eu só faço besteira, eu só faço bobagem, né? Essa aí é boa. Eu aprendo todos os dias com cada experiência. Ao invés de Hum. dizer que, ó, se eu errei de novo, olha, como eu sou burro, por que que eu fiz isso, né? Ó, cada passo que eu dou amplia a minha voz no mundo. Tudo que acontece me fortalece. Essa é facinho de repetir, gente, olha só. Então escreva aí agora numa outra folha, ou na mesma, mas depois você vai rasgar aquela primeira parte. E essa aí eu recomendo que você deixe em algum lugar visível para você. Por quê? Porque você passou aí 20 e tantos anos, 30 e tantos anos, 40 e tantos anos repetindo aquela outra para você, até ela ser verdadeira e direcionar as suas atitudes. Agora você tem que repetir essa, né? E aí, qual que é o segredinho da coisa, né? Aquela frasezinha vai vir na cabeça da gente de novo? Vai. Vai porque ela está aí há tantos anos, né? Mas todas as vezes que você ouvir aquela vozinha chegar e falar aquele tipo de coisa para você, não briga com ela, não. Não luta contra ela, tá? Ai, meu Deus, não posso ficar pensando nisso. Não. Pensou, já foi, né? Olha para ela com carinho, tá? Respira, né? E pensa o seguinte: nossa, ouvindo você me dizer isso, você tá falando com aquela voz, tá? A gente não tá ficando doido, não, tá, gente? Isso funciona. A gente tem nossas vozes internas, sim, tá? Só quando elas ficam muito altas é que começa a incomodar a gente, né? Começa a ser problema. Quando eu escuto você me dizer isso, eu reconheço que você me protegeu antes, pensando dessa maneira, e te agradeço por isso. Agora eu escolho pensar aqui, e aí você repete a sua nova crença. Tá? Fazendo esse trabalho, você vai reprogramar esse seu mindset antigo, né, que estava aí fixado nessa ideia de incapacidade, de inabilidade, de não possibilidade, para um novo mindset possibilitador, que te possibilita crescer e ampliar. Então, o segredo para reprogramar é esse, ó. Primeiro, você precisa reconhecer essa intenção positiva daquilo que você vem fazendo, tá? Dessa frase que você repetia antes para você. Agradeça, reconheça mesmo, né? Tinha uma intenção positiva aí. Ninguém faz o mal para si mesmo conscientemente, tá?
De alguma forma, isso era para te proteger. E escolha essa crença nova todas as vezes. Faça essa escolha consciente e repita, de preferência mais de uma vez, tá? Para você. Alguém quer compartilhar aí uma das suas crenças novas, não a velha, tá? A velha você rasga, joga fora, queima, faz o que você quiser com ela. Mas a nova, vocês querem compartilhar, botar aí no chat ou falar rapidinho? Só eu que falo nesse negócio. Eu posso, eu consigo. Muito bom, Daniele. Isso aí. Quem mais? Eu vou compartilhar com vocês. Eu tinha uma, gente, que era assim, eu não sei se já aconteceu com vocês, né? Tem momentos na vida da gente que a gente tem tanta coisa para fazer que eu levantava, eu já acordava pensando assim, não, não vai dar tempo. E adivinha o que que acontecia? Eu não conseguia fazer as coisas que eu tinha que fazer, né? Não dava tempo mesmo, né? E aí eu precisei reformular e eu criei uma para mim. Se vocês quiserem copiar, pode copiar, tá? Ó, Elisângela trouxe uma boa, aí, ó. Se não der hoje, a gente faz amanhã. Isso aí. A que eu criei para mim na época foi assim: eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Porque muitas das vezes a gente acha que não deu tempo de fazer porque a gente deixou algumas coisas sem fazer. Mas para deixar essas coisas sem fazer, a gente escolheu fazer outras no lugar, que eram mais importantes para a gente nesse momento, né? Então, tá consciente de que quando eu deixo de fazer uma coisa para fazer outra, é uma escolha que eu estou fazendo, né? E isso me fortalece, ao invés de pensar que é o tempo que não me favorece, né? Que, não vai dar tempo. Como assim não vai dar tempo, né? No nosso setor é sempre para, respira e não pira. Essa é boa também. Parar e respirar é muito importante. E é isso, gente. Fazer essas reformulações, e vocês podem fazer isso todos os dias com outros que vocês vão reconhecendo, né? Que vai aparecendo aí. Isso é poderoso, tá? É importante para a gente entender que essa autoconfiança, ela não depende que o mundo externo aprove a gente, reconheça a gente, né? Mas depende de como a gente nutre essa nossa voz interna, tá? Então, façam vozes de autorreconhecimento, de autovalidação, para que você consiga levar isso para fora com mais tranquilidade. Beleza? Vamos seguir então? Então, nós vamos falar agora, ó, de estratégias de visibilidade, porque você pode até ser excelente no que você faz, você pode até já se reconhecer como excelente, mas se esse seu valor não estiver visível também para fora, você pode passar despercebida, né? E a gente está falando de mercado de trabalho, a gente precisa ser visível, né? A gente precisa mostrar aquilo que a gente faz e como que a gente faz aquilo que a gente faz, tá? Então vamos trabalhar essa visibilidade agora com estratégia, né? E aí, vamos falar da importância da gente conseguir articular aquilo que a gente faz e o valor do que a gente faz em 30 segundos. Uau! E fazer isso de forma clara e autêntica. Será que a gente consegue? Isso é importante porque às vezes a gente não tem muito tempo. E hoje, então, né, a gente está sendo o tempo. Tem gente que ouve até áudio em velocidade 2x, né? 2.5, assim. Então é importante, as pessoas estão com pouco tempo para ouvir. Alguém falou alguma coisa? Desculpa. A Elisângela, eu acho que ela fechou. Uhum. Bom, então essa é a ideia, assim, que a gente consiga falar rapidamente sobre aquilo que a gente faz, de forma clara, de forma autêntica e que traduza, né, o que a gente faz. Tranquilo, Elisângela, fica em paz. E também a gente precisa, né, não podemos deixar de olhar para essa presença digital, essa visibilidade que hoje as redes sociais nos dão, né?
Então, é importante você entender aonde está as pessoas que você quer que te veja, que te conheça, que entenda sobre o que você faz. Então, se é no Instagram, se é no LinkedIn, se é nos dois, se é no TikTok, né? Eu falo isso porque muitas vezes as pessoas gastam muito tempo, investem muito tempo, né, num perfil e em conteúdo, em estar presente numa rede social, que não é aquela que favorece a sua carreira, né? Então é importante você saber aonde está o público que você quer sensibilizar, que você quer chegar, tá? E dentro do que a gente trabalha com carreira, hoje a gente vê que o LinkedIn talvez seja um lugar de exposição mais adequado, assim, onde muitos headhunters, muitas pessoas de recrutamento e seleção buscam candidatos, né? Então, para um perfil profissional, talvez seja o melhor lugar. E aí é importante lembrar também que as outras redes mostram um pouco mais, às vezes, do nosso lado pessoal, né? E aí é importante que esteja coerente, né? Aquilo que a gente mostra no LinkedIn com aquilo que a gente mostra no TikTok ou no Instagram, né? Para que não haja uma incongruência e dificulte a avaliação, a análise de quem está te recrutando, né? Ou que está te observando enquanto profissional, tá? Então, é pensar em conteúdos estratégicos, né? Construir um perfil estratégico, mostrar seus resultados, quais projetos você já trabalhou, o que que você entrega, né? Escrever artigos sobre aquilo que você domina, aquilo que você conhece mais, participar de discussões, né? E provocar discussões ali no seu perfil também. Isso tudo amplia a sua rede de relacionamento e amplia a visibilidade de quem você é e o que você faz, tá? Trabalhar em projetos paralelos, aí como janelas de visibilidade, né? Grupos de interesse, muitas vezes nas redes sociais, às vezes presenciais, né? Ou às vezes online. Apresentações internas na empresa, né? Onde você também pode mostrar coisas que você fez, aquilo que você já trabalhou, que você vem entregando, né? Isso também é importante para que você seja vista. Deixar os resultados do que você vem fazendo também disponíveis à vista, aprender a falar sobre o seu trabalho. Às vezes a gente carrega uma timidez, né, que impede a gente de se posicionar e de se colocar e de levar um pouco sobre o seu trabalho. É importante que isso seja trabalhado, né? Existem várias formas de você buscar esse desenvolvimento. Aí, ó, a Elisângela falou ali, essa visibilidade ainda é um ponto a ser desenvolvido para mim, sou um pouco tímida, embora não transpareça. A timidez é contextual, Elisângela, isso é muito interessante, né? Eu conheço muitas pessoas tímidas no trabalho que têm dificuldade de fazer uma apresentação, por exemplo, e na família são verdadeiros palhaços, assim, né? Que divertem a família inteira, fazem eventos, entendeu? E isso é possível também a gente transpor de um contexto para outro, porque é uma habilidade que a pessoa já tem, só que ela consegue manifestar num contexto e em outro não. Mas com um trabalho adequado, ela consegue levar essa habilidade para outro contexto também, entendeu? Então, assim, o potencial, gente, todos nós temos, né? É importante a gente investir nesse desenvolvimento mesmo, né? Então, trazer esses resultados é muito importante. Só para rede social no dia a dia, eu sou para frente demais, inclusive. Tá vendo? Então, a habilidade está aí, né? É só realmente tentar colocar isso em outro contexto. Tem muitos exercícios para se fazer nesse sentido, é bem legal, tá? Criar parcerias, sabe? Trabalhar com parcerias, com colaborações, né? Externas, fazer colaborações com pessoas que trabalham com coisas semelhantes ou complementares às suas, né? E mostrar isso, né? Isso também é uma coisa muito interessante, a gente chama isso de visibilidade cruzada, né? Que aí você é visto na rede do outro, o outro é visto na sua. Isso amplia também a nossa visibilidade, tá? Então, fazer esses trabalhos em parcerias e colaborações é muito estratégico, tá? Para que a gente amplie
ali a nossa visibilidade. E agora a gente tem mais um exercício aí para você fazer o seu micropitch em 30 segundos, tá? E o desafio é esse aí, para você escrever, ó, eu sou, e aí falar o seu nome, sua profissão e a sua expertise. E aí o que você faz? Eu ajudo, faço ou entrego e o valor do que você faz, tá? Não é, eu faço relatório de folha de pagamento. Mas qual é o valor disso? Qual é o impacto disso, né? E isso que a gente precisa comunicar, né? E aí, agora, eu queria dividir as pessoas em grupos de 4 aqui, e vocês vão passar ali em 5 minutos, vocês voltam, tá? Mas lá na salinha, vocês vão fazer umas para as outras esse pitch. Então, você vai dizer o que que você. Deixa eu falar o que eu escrevi do meu aqui para ser de exemplo para vocês. Ó, eu sou Elaine Viana, sou facilitadora de aprendizagem e consultora organizacional, especializada em comunicação não violenta, e eu ajudo pessoas e grupos a construírem relações sólidas e prósperas consigo mesmas, com os outros e com o mundo. Então, assim, eu não estou falando aqui que eu faço treinamentos, que eu dou treinamento, que eu faço mentorias, né? Eu estou dizendo que eu entrego de valor. É isso que é importante a gente lembrar, porque isso fortalece tanto a nossa autoestima quanto a visibilidade do que a gente está entregando. Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Isso é um trabalhinho para fazer agora mesmo, hein? De verdade. Dúvidas, angústias, aflições? Bom, gente, ó, a gente passou aí, né, por autoconfiança, por visibilidade. Agora, a gente vai falar rapidamente aqui das competências que estão sendo cada vez mais decisivas aí nesse mercado de trabalho e para o que ainda está vindo, né, para essas mudanças que estão acontecendo ainda, né? E aí vale destacar a importância, né, o crescimento, né, do valor das soft skills e das chamadas metacompetências nos ambientes que a gente tem transitado, que são ambientes híbridos, são ambientes incertos, que são ambientes em profunda mudança, né? E rápida, né? Profunda e rápida. E aí, esse relatório, né, do World Economic Forum, que fala sobre o futuro do trabalho, ele traz para a gente justamente esses dois grandes eixos aí das habilidades como crucial para esses próximos tempos, né? Para os tempos atuais e para os que estão vindo por aí, né? Então, soft skills são essas habilidades comportamentais, né? Mais sobre competências sociais e pessoais que facilitam as nossas relações e o desenvolvimento profissional. E metacompetências, né, são habilidades que permitem que o profissional vá além do convencional, né? Que ele aprenda e desenvolva novas competências de uma forma contínua, de forma adaptável, né? E isso combina aí um pouco o conhecimento técnico com as habilidades comportamentais e com atitudes proativas também, né? Então, passa por capacidade de aprender, né? Por habilidades transversais como liderança, como comunicação, pensamento estratégico, né? E por protagonismo, né? Que é essa capacidade de transformar problemas em oportunidades e de contribuir para um clima operacional positivo, inovador, né? E que transite aí por essas mudanças que vem acontecendo no mundo do trabalho. E aí, dentro dessas soft skills e metacompetências, as habilidades mais demandadas, segundo esse relatório do futuro do trabalho, são empatia, né, que né, passa aí por compreender o que está acontecendo com o outro, por uma escuta ativa e verdadeira, de qualidade, né? Passa pela comunicação inclusiva, que tem a ver com letramento racial, né, com questões de capacitismo, de gênero, pela pauta LGBT, e por tantas outras questões necessárias aí para que a gente lide
né, com a complexidade da diversidade humana. E a gente lida com as pessoas através da comunicação. Então, isso precisa estar sendo cuidado e nutrido na nossa comunicação diariamente, né? O pensamento crítico, que não é para criticar ninguém, né? Não é para sair fazendo críticas às pessoas, né? Mas é para questionar repetições de padrões, né? De pensamentos, de formas de fazer que já não estão funcionando mais, né? O mundo está mudando e as antigas soluções podem não ser as que vão solucionar os novos problemas que a gente está tendo que lidar, né? As novas questões que estão emergindo agora. Adaptabilidade não precisa nem falar, né, gente? É mudança o tempo todo, né? E a gente precisa realmente dessa capacidade de transitar por essas mudanças, né? Colaboração, né? Eu acho que aí é uma opinião minha, diante de tudo que eu tenho visto, né? É, não tem outro caminho para a sobrevivência da humanidade a não ser a gente transitar desse mundo extremamente competitivo, exacerbadamente competitivo que a gente vem vivendo para um mundo de colaboração, né? Até porque foi assim que a gente sobreviveu enquanto humanidade, né? É colaborando, é em comunidade, é fazendo junto. Tá? Então, isso para mim é uma questão de sobrevivência mesmo. E nas organizações, eu não tenho dúvida de que precisa caminhar para um mundo mais colaborativo. A criatividade, né? A gente falou pouco aqui sobre a questão da tolerância ao erro, né? Da coragem para enfrentar o status quo, para trazer novas propostas. E uma coisa que talvez seja um nomezinho diferente, que alguém pode não ter escutado ainda, que chama literacia digital, que é essa capacidade de usar, de compreender, de avaliar criticamente, tá, as tecnologias digitais e as informações online, de forma que a gente consiga utilizar elas com eficácia, né, e com responsabilidade, tá? Então abrange aí tanto as habilidades de navegação em interfaces digitais, quanto a segurança digital, a colaboração, né? Para permitir que a gente participe aí ativamente nessa era digital, né? Não dá para ficar à margem disso, né? A gente está aqui usando a tecnologia para poder estar conversando hoje, pessoas de diversos lugares. Então, navegar por isso é crucial também como habilidade no mundo do trabalho hoje, né? E aí, como que você pode mapear isso e fortalecer essas competências, né? Tem vários caminhos. Os mais conhecidos talvez sejam recursos mesmo, né, que a gente pode buscar fora das nossas organizações, em entidades reconhecidas, outras mais alternativas, né, às vezes pela internet, cursos gravados ou às vezes síncronos também online. Experiências que a gente chama de stress assignment, que são projetos ou tarefas que estão além do nosso nível de conhecimento ou de habilidade. O que significa isso? Né? É a gente escolher ou ter a oportunidade ou dar a oportunidade, quando a gente é líder, para que as pessoas participem também de oportunidades de atuar com novas habilidades. É quase como um estágio, né? Eu vou fazer um trabalho que eu ainda não fiz para aprender, né? E então eu colo numa pessoa ou numa equipe que faz aquilo já habitualmente e trabalho junto ali, é trabalhando, não é só assistindo, tá? É fazendo junto mesmo, né? Porque isso provoca o aprendizado, a gente já foi comprovado cientificamente que a gente aprende muito mais fazendo do que assistindo aula, tá? E dentro da nossa organização, isso possibilita a gente desenvolver de uma forma muito mais rápida do que ficar fazendo cursos, tá? Então, é num ambiente de trabalho real, com tarefas mesmo, tá? De forma intencional, que desafiam, né? A pessoa a sair da sua zona de conforto, né? Para algo diferente mesmo, tá? Então, tem que pensar e agir fora dessa zona de conforto, buscando atingir um resultado de desenvolvimento. Mentorias, né? Mentorias também comprovadamente já
apontam que tem resultados melhores do que cursos fechados, né? Cursos com conteúdos fechados, porque a mentoria ela é direcionada àquilo que a pessoa mais precisa. Essas mentorias podem ser feitas internamente dentro das organizações. Ah, eu preciso desenvolver um pouco mais a minha habilidade com planilhas. Eu não sei muito bem trabalhar com planilha. Pô, tem alguém do financeiro que manda super bem em planilha. Então, eu junto com essa pessoa, combino com essa pessoa, né, uma atividade de mentoria, seja uma vez por semana, seja de 15 em 15 dias, para me ajudar a desenvolver essa habilidade. Isso também é uma coisa que funciona muito bem. E o feedback contínuo, e aí é um chamado para que as organizações criem essa cultura, não aqueles feedbacks de ano em ano, para mudança de cargo ou promoções e tal. Feedbacks no dia a dia, contínuos mesmo. E que sejam, é, que as pessoas sejam preparadas, tá? Para fazer feedbacks, né, sem agredir, sem acusar ou criticar as pessoas, focados realmente naquilo que é importante e que também as pessoas sejam preparadas para receber feedbacks, sem se sentir criticadas ou agredidas, ou que realmente tenham um preparo para colher aquilo que é importante em cada feedback. Beleza, gente? É, um chamadinho rápido assim é você pensar em qual competência dessa lista aí que você mais sente que precisa desenvolver, né, nesses próximos meses, e já pensar em qual passo você pode dar nessa direção, né? Hoje ou amanhã aí, né? Então pensa no que você acha que pode desenvolver de imediato. E por último aí, mas não menos importante, né? É importante a gente falar que as nossas trajetórias elas não acontecem isoladas, né? A gente precisa se ajudar, se apoiar, e essas redes de apoio, essas sororidades são alavancas muito poderosas entre nós, tá? E às vezes são subutilizadas, né? Então, são coisas que mantêm a gente aí conectadas umas às outras, né? Por interesses semelhantes, né? Ou por simplesmente nos apoiar mesmo, uma escuta na hora que a outra precisa, né? Como estímulo para nos desenvolver, sabe? Assim, em habilidades comuns, às vezes, ou não, coisas diferentes, né? Que a gente vê que, ai, nossa, aquela pessoa faz isso, que coisa bacana, eu nunca consegui, né? Então, desenvolver novas habilidades também. Pelo convívio, muitas vezes a gente já desenvolve essas habilidades. Às vezes não precisa ter aula, tá? Não precisa ter grupo de estudo, nem nada disso, né? E formas de buscar esse convívio são nas mentorias em grupos, né? E aí tem um exemplo, ó, que é muito interessante, a mentoria Nós por Elas, do Instituto Vascello Goldoni, que é uma mentoria de liderança e empreendedorismo feminino, e é gratuita, tá, gente? Então, assim, é legal participar tanto como mentora, como, como mentorada nesse processo. Então, vocês podem procurar, é só googar aí Nós por Elas, que já vai vir o link para vocês entenderem como é que é. Mas tem outros grupos, né, que a gente pode ver que funcionam nas redes, tanto online, mas também presencial, né? Grupos de estudo, de leitura de livros, né? Tem o movimento Cuidar de Quem Cuida, que é um grupo de WhatsApp que eu participo, por exemplo, que é muito legal, né? Pessoas que estão envolvidas com cuidados com outras pessoas, muitas vezes se descuidam de si mesmas, né? E precisam também de uma rede de apoio para ajudar a cuidar delas, né? E comunidades. Comunidades são grupos de pessoas que se reúnem com um interesse comum, né? E aí pode ser liderança, pode ser. Aqui eu citei alguns que já existem, por exemplo, no Instagram. Tem essa Mães que Oram, Mães pela Diversidade, e tem vários outros, mulheres empreendedoras, né? E que vocês podem buscar como ampliação dessa rede, que é muito importante, né?
E aí a ideia, então, é a gente praticar a sororidade, né? Não ter isso como sentimento. Sororidade, até alguém que não sabe o que é sororidade, gente, aqui, não é uma palavra tão utilizada quanto fraternidade. Fraternidade, vocês sabem o que é, né? É a relação entre irmãos. Sororidade é a relação entre irmãs. E não é tão usado, né? Mas é importante que a gente traga isso para uma prática diária, tá? Com acolhimento, com conexão, promovendo umas às outras, reconhecendo umas às outras, tá, gente? É mais do que um sentimento, é fazer coisas. Uma pergunta assim, ó: quantos livros você leu nos últimos 6 meses? Talvez tenha alguém que possa dizer, ah, eu li 6, leio um por mês aí. Quantos desses eram de mulheres, autoras mulheres? Se a gente olhar nas bancas das livrarias, tem muito mais autores masculinos do que mulheres. E isso diz sobre o quanto nós consumimos a literatura feminina, né? Então é importante que a gente passe a olhar para isso com mais critério mesmo, sabe? Fazer de forma deliberada mesmo, consciente, né? Então, colocar de forma consciente nas nossas preferências do dia a dia, tá? E aí, quando a gente fala de liderança, gente, quando uma mulher sobe, ela deve levar outras com ela, né? Então, abram espaço para mulheres, né? Para a competência feminina, para as habilidades das mulheres, né? E olhem para o quanto a gente pode estar perpetuando ou não essas estatísticas de desigualdade no mercado de trabalho, né? Então, assim, pode ser criado algumas iniciativas nas organizações, né, como círculos de mulheres, né, grupos de apoio profissional, mentorias cruzadas entre mulheres, tá, para que a gente possa cada vez mais ampliar esse movimento de sororidade, né? E, por último, é, é lembrar, né, que um passo seu, somado ao passo de uma outra mulher, constrói esse movimento feminino, né? E aí, para a gente finalizar, eu queria que vocês compartilhassem rapidamente, pode escrever aí no chat, né, um, o nome de uma mulher que você admira e o que ela fez para você admirar. Um movimento só para a gente poder trazer um pouco essa ação, né, de reconhecimento, de valorização das mulheres. Então, pode ser mãe, pode ser filha, pode ser professora, pode ser amiga, pode ser uma celebridade, quem você quiser. Mas é importante que a gente passe a se lembrar disso, tá? Porque foi feita uma pesquisa um tempo atrás pelas ruas, né? Eu acho que foi em São Paulo, as pessoas perguntando que mulher você admira, e no máximo os homens lembravam da própria mãe. Um ou outro lembrou da esposa, mas não lembra de autoras, de grandes empresárias, de mulheres ativistas, de mulheres da política, sabe? E é importante que a gente fomente esse movimento, né? Que a gente traga isso para o nosso dia a dia. Ó, a Daniele trouxe aqui, ó, a Fabiane, ela cresceu profissionalmente sem perder a humanização. Doutora Filó, médica e palestrante. Suelen Romano, minha psicóloga. Admiro a coragem, seu crescimento profissional e o quanto também me encorajou como mulher em diversas áreas da minha vida. Salve as psicólogas, né? Deus salve as psicólogas, como nós estamos precisando delas. Muito legal, gente. A ideia é essa, né? Pensar sempre em quem você pode reconhecer enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto alguém que coloca o seu dom, né, na vida, a serviço da vida e de outras mulheres também. É isso, gente. Se inspirem com essas mulheres, tragam isso para a vida de vocês, né? E quero agradecer, né, de antemão aí esse caminho que a gente percorreu juntas, né? A presença de vocês.
a entrega de vocês, a disponibilidade de vocês, e trabalhem aí cada vez mais com ações concretas mesmo, né, para desenvolver essas habilidades e essa confiança, né, de todos esses pilares que a gente trouxe aqui. Nenhum deles funciona sozinho, tá? E lembrem que vocês não precisam esperar que outros reconheçam para você agir, né? Comece de onde você está e com o que você tem, né? Lidera a sua carreira com coragem, com escuta, com solidariedade e convide outras mulheres também a seguir com você. Obrigada, obrigada, Nayane, obrigada, Adriana, obrigada a todo mundo do Sincades que está aqui com a gente. E A queria ouvir gente um que te pouquinho como foi. agradece, a gente que te agradece também, Elaine, pela essa fala, a sua tranquilidade em passar, né, todo o conhecimento, toda a sua trajetória, de compartilhar com a gente. Eu acho que é um momento para a gente, né, dar aquela pausa, ouvir, né? Bom a gente escutar coisas que dão ainda mais força para a gente continuar no dia a dia, né? E eu queria também deixar aberto, igual a Elaine falou, se vocês quiserem compartilhar mais alguma coisa, agradecer e não esquecer de tirar a nossa foto no final. É mesmo, eu já tinha esquecido, mas eu sempre esqueço, tá, Nayane? Não tirei nenhuma. Aí todo mundo já pode abrir a câmera, Vou até tirar aqui o todo mundo compartilhamento, vai abrindo né, a câmera, que a pra nossa gente. comunicação aqui já está quase a postos. Jeane aqui, ó, já vai tirar a nossa fotinha. Então, todo mundo pode abrir a câmera. Tá só uns minutinhos. Maiara aqui, ó, da Hospidrogs, pegando a melhor luz para ficar belíssima na foto. As meninas da Wills, todo mundo junto. Olá, meninas. Olá, meninas! Ela é lá, ó, as É, palestras lá bombam, tá? A mulherada vem e participa verdade. mesmo. Poderosas. Vamos lá, então, Jeane, Sim. preparada? Vamos lá, então, sorriso. Oi? Tudo certo, meninas. Então, Bom, fica então aqui é mais uma isso. vez. Nosso agradecimento, tá, Elaine? Se vocês Eu quiserem que abrir aí, agradeço. a gente vai ficar Alguém mais quer uns falar, minutos. trazer? Como foi? Mulherada tá tímida. Ei, Priscila, obrigada. Elaine, eu me chamo Zamara, quero agradecer aqui em nome da Wills. A gente parou aqui esse tempo para prestigiar e porque realmente a gente quer mulheres fortes e preparadas para o mercado, para o atacado, para o distribuidor. E aqui nós temos mulheres fortíssimas e hoje a gente revalidou isso mais uma vez. Então é esse momento de conexão, de conhecer, de parar, de ter esse momento de conhecer, às vezes, um pouco mais a colega que a gente trabalha aqui junto e de se fortalecer. Principalmente, Isso. quando você estava falando, a gente ia trocando algumas coisas aqui também, experiências, essa dificuldade também no mercado de trabalho da gente se posicionar enquanto mulher, enquanto líderes. Então, essa sua participação, esse treinamento que você deu aqui para a gente fortalece e faz a gente crescer cada vez mais. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Foi bom ver vocês de novo, essa mulherada aí. Tá sempre presente. Maravilha. É isso, gente. Então é isso, né? Que É isso agradeço, aí. né? Muito bom. Então, vamos Beijo, encerrando beijo. por aqui. Tchauzinho, gente. Até a próxima.